Capítulo 333, Brilho do Fogo Trovão. Tradução, Cyber Revisão, Zezinque Ne. Irmãos, enquanto temos dois mestres na vanguarda lidando com um monstro de tentáculos, vamos nos defender contra a maré de bestas viciosas. Enquanto pudermos resistir e os dois mestres puderem matar aquela estranha besta viciosa de tentáculos, vamos ganhar. Um soldado gritou do campo de batalha. No entanto, as palavras do soldado não tiveram muito efeito. Qualquer um podia ver que o jovem vestido de amarelo e Lin Ming estavam em uma posição muito desvantajosa contra o monstro do lodo. Depois que o jovem vestido de amarelo foi ferido no início, ele estava em perigo. Quanto a Lin Ming, ele estava pior que o jovem vestido de amarelo, se esquivando para os lados e não atacando nenhuma vez. Nessa situação, já era uma sorte o jovem vestido de amarelo e Lin Ming não tivesse morrido contra o monstro de lodo, quem dirá matá-lo. Mesmo assim, nenhum dos soldados recuou. Atrás deles estava a cidade da Amora Verde, onde seus pais, esposas, filhos e todos os outros que amavam viviam. Se a cidade da Amora Verde caísse, todo mundo morreria. Como eles poderiam pensar em recuar? Rumbly. 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 Tentáculos atacaram em uma enxurrada de chicotes. O jovem vestido de amarelo se esquivava desesperadamente de todos os ataques, ele nem tinha força para lançar um contra-ataque completo. Ocasionalmente, ele ofegava de cansaço e golpeava com várias energias de espadas na direção do encantamento Terra dos Sonhos. No entanto, o encantamento Terra dos Sonhos não era algo que o jovem vestido de amarelo poderia pensar em quebrar. Sua espada nem conseguiu fazer com que a barreira tremesse. Menino chamado Lin, eu já, chamei a atenção dele, rápido, se apresse e ataque o monstro de lodo. Caso contrário, nós dois morreremos aqui. O jovem vestido de amarelo estava pensando em fugir ao ter o ataque de Lin Ming chamando a atenção do monstro de lodo. No entanto, Lin Ming permaneceu impassível. Vendo que Lin Ming se fez de surdo às suas súplicas e nem sequer ajudou um pouco, o jovem vestido de amarelo ficou bravo. Ele correu para Lin Ming, com a intenção de arrastá-lo para baixo também, mas Lin Ming era muito rápido e ágil. Não havia nenhuma maneira de que o jovem vestido de amarelo pudesse pegá-lo. Ah! O jovem vestido amarelo de repente soltou um grito miserável. Sua perna tinha se esfregado contra algum muco corrosivo e fora imediatamente coberta de sangue. Uma ferida desse nível não era suficiente para incapacitá-lo, mas tornou a esquiva ainda mais difícil. O jovem vestido de amarelo cerrou os dentes e usou essa crise de vida e morte para empurrar seu corpo para seu limite. No entanto, ele sabia que simplesmente não seria capaz de manter isso por mais tempo. Nesse momento, Lin Ming já havia despejado grande parte da verdadeira essência de seu corpo na semente do deus herege, a comprimindo constantemente. O poder da semente do deus herege já havia sido restaurado para 95%. Apenas segure um pouco mais. Lin Ming olhou para as barreiras do encantamento tremendo em volta dele, sua mente em plena concentração. Embora o monstro de lodo estivesse atacando o jovem vestido de amarelo, toda vez que fazia o ataque também acertava no encantamento Terra dos Sonhos, causando um enorme impacto sobre ele. A força do monstro de lodo era de mais de 100 mil gens. Não havia nenhuma maneira de que o encantamento Terra dos Sonhos pudesse resistir a esse tipo de força por muito mais tempo. Está quase pronto? Lin Ming podia sentir que a compressão total do poder da semente do deus herege estava prestes a ser completa, mas o encantamento Terra dos Sonhos não poderia durar muito mais. O encantamento Terra dos Sonhos tinha um ótimo valor prático para Lin Ming, ele não queria perder isso assim. Assim, quando o encantamento Terra dos Sonhos chegou ao seu limite, naquele momento, Lin Ming acenou com a mão e guardou a pérola Terra dos Sonhos. No momento atual, a força do deus herege estava totalmente carregada. Peng! O jovem vestido de amarelo foi jogado pelo tentáculo do monstro de lodo.
Ele voou para trás, cuspiu sangue, não era diferente de uma boneca de pano quebrada. Quando o jovem vestido de amarelo voou para trás, o ar assobiando nos seus ouvidos, não precisava olhar para saber que os tentáculos atacavam novamente. Neste momento crítico, o jovem vestido de amarelo despertou toda a força restante que possuía, completamente pronto com seus instintos de sobrevivência, lutando contra a dor intensa em seus órgãos e depois avançou para frente, mal escapando do golpe fatal. Ele desesperadamente gritou para Lin Ming: se eu morrer, então você terá uma morte ainda pior. Se aprecie e ataque seus olhos, é a fraqueza. Caso contrário, todos nós morreremos. No vento turbulento, a voz do jovem vestido de amarelo era apenas audível, cortada uma e outra vez. Na verdade, ele não conhecia a fraqueza do monstro de lodo. Talvez o monstro de lodo nem tivesse uma fraqueza. O jovem vestido de amarelo só disse isso porque queria fazer Lin Ming atacar o olho do monstro de lodo, irritando. No entanto, o jovem vestido de amarelo também sabia que não havia como um homem medroso e covarde como Lin Ming atacar. Mas ele não esperava ver a lança e todo o corpo de Lin Ming piscando com faíscas brilhantes de trovões e chamas, incomparavelmente radiante. Ao ver isso, o jovem vestido de amarelo ficou atordoado e depois começou a rir sozinho. Este menino finalmente foi enganado. Parecia que o menino chamado Lin estava finalmente fazendo sua jogada e não só isso, mas parecia ser o seu golpe de finalização. Com esse garoto como uma distração, o jovem vestido de amarelo poderia sobreviver. Um momento atrás, ele sentiu que o encantamento Terra dos Sonhos finalmente desapareceu, ou ele teria atingido a barreira. À medida que o encantamento Terra dos Sonhos desaparecia, o menino chamado Lin em um impulso correu para o monstro de lodo para lançar seu ataque. Este ataque sem dúvidas atrairia o monstro de lodo para ele. Esta era a melhor chance que ele tinha para escapar. O jovem vestido de amarelo só podia esperar que o ataque de Lin Ming fosse forte o suficiente para provocar o monstro de lodo. Ele teria que agradecer a Lin Ming por lhe ter dado a oportunidade de escapar, mas não seria nada além de uma piada. Se não fosse por Lin Ming, como ele teria sido preso nesta situação perigosa? Estava ansioso para ver Lin Ming morrer sob o ataque do monstro de lodo. O jovem vestido de amarelo resistiu à dor e mostrou sua melhor técnica de movimento para escapar. Desta vez, a única coisa que importava para ele era escapar de tudo isso. O que é a cidade da Amora Verde? Ele não se importava com a vida dos soldados e mesmo a vida de Lan Yi não era nada comparada à dele. O vento assobiou. Lin Ming abriu a força do deus herege, a alma do trovão e a essência da chama em seu corpo tremendo intensamente. Embora todos pudessem ver que Lin Ming estava prestes a lançar seu ataque, ninguém além dele sabia o quão aterrorizante seria o poder desse ataque. A verdadeira essência inundou a semente do deus herege loucamente. O poder comprimido do trovão e do fogo estava em seu limite, como uma barragem prestes a se abrir. Com a lança divina do cometa roxo em sua mão, o poder do trovão e do fogo aumentou até o extremo. Dragão roxo de inundação do trovão divino. Chama carmesim do núcleo da terra. Com a alma do trovão e a essência da chama como fonte, esta seria a mais forte aniquilação fogo-trovão. Mesmo Lin Ming tendo liberado a força do deus herege, seria extremamente difícil controlar seu poder. A ponta da lança mirou. Todo o corpo de Lin Ming foi enrolado com arcos de relâmpagos e espirais de fogo. Ele disparou diretamente para o monstro de lodo como um meteoro ardente. A velocidade do tempo pareceu diminuir. Os tentáculos ondulando, os gritos dos soldados, o rugido das bestas viciosa, tudo desapareceu, deixando apenas as terríveis reverberações do trovão e do fogo ecoando no ar. Peng! Peng! 2 tentáculos se jogaram na direção de Lin Ming, mas foram perfurados instantaneamente por Lin Ming e sua lança.
O muco corrosivo verde foi instantaneamente transformado em nada pelo poder espesso do trovão e fogo no ar. Lin Ming correu para o monstro do lodo, esmagador, imparável. Aniquilação fogo-trovão. Bang! Um poder supremo surgiu. No céu noturno, era como se um sol roxo tivesse nascido. Uma grande fissura apareceu no monstro de lodo, uma enorme quantidade de sangue e líquido verde viscoso flui. Lin Ming continuou seu abate, penetrando no corpo do monstro de lodo e passando para o outro lado, uma chuva de sangue verde apareceu em seu rastro. Uau! Um lindo e brilhante pilar de chama e trovão percorreu o céu. O monstro de lodo rugiu com dor. As chamas iluminaram todo o céu noturno. Inúmeras bestas viciosas foram carbonizadas vivas pelo fogo, houve inúmeras baixas quando bestas viciosas caíram no chão. Mesmo o jovem vestido de amarelo quase morreu. A onda de fogo bateu nele, fazendo cair no chão, o cabelo e as roupas queimados. Neste momento, ele não podia se preocupar com essas coisas. Só podia olhar para aquele inferno furioso com incredulidade, sentindo a força vital do monstro de lodo enfraquecendo, seu coração tremendo. O monstro do lodo morreu. Como? O que? Exatamente o que aconteceu. O monstro do lodo parecia ser o líder da segunda maré de bestas viciosas. Enquanto seu cadáver queimava dentro do fogo, todas as bestas viciosas travaram como se tivessem perdido toda a coragem e pararam de atacar. Todas as bestas viciosas se viraram para o monstro do lodo que estava envolto em um manto de chamas. Então, depois de várias respirações, começaram a se retirar como uma maré baixa, fugindo da cidade da Amora Verde. Ualalala! Logo, todas as bestas viciosas no campo de batalha recuaram, deixando para trás apenas cadáveres. As bestas viciosas recuaram. Todos os soldados da cidade da Amora Verde, de pé entre montes de carne e sangue, seus corpos esgotados e mal capazes de se suportarem, dificilmente podiam acreditar enquanto observavam as bestas viciosas se retirarem. Aquele horrível inferno que atravessava o céu pareceu acalmar seus corpos, aquecendo seus espíritos gelados. Nós ganhamos. Ninguém podia acreditar nisso enquanto olhavam para a colina gigante que era o monstro do lodo. Esse invencível monstro de lodo tinha sido realmente morto por Lin Ming em um movimento. Nós ganhamos. As bestas viciosas recuaram. Depois de um momento de silêncio, todos os soldados explodiram em saudações estrondosas. Muitas pessoas se abraçaram emocionadas, lágrimas quentes caíam de seus rostos. As lágrimas escorriam nos rostos que estavam sujos com poeira e sangue, deixando para trás traços limpos. Esses soldados eram diferentes de Lin Ming. Afinal, eles eram apenas mortais. Se a cidade da Amora Verde não pudesse ser defendida, Lin Ming poderia se retirar livremente, mas quanto a eles, eles não tinham um luxo tão grande. Durante esta guerra, os soldados que vieram já estavam preparados para morrer neste campo de batalha. A maré de bestas viciosas parecia infinita. Eles já estavam em seus limites, mas então o monstro do lodo tinha aparecido e as bestas viciosas ficaram cada vez mais violentas, quase esmagando a esperança em seus corações. No entanto, contra as expectativas de todos, o monstro do lodo foi completamente destruído por Lin Ming em um único ataque. Após a incrível inversão que se seguiu, eles ganharam. Ao lado do monstro do lodo, Lin Ming se ajoelhou no chão, se apoiando com sua lança. Seu consumo de energia tinha sido enorme, esse único golpe tinha esgotado 60% de sua verdadeira essência. Com sua atual força, apesar de ter liberado a força do deus herege e também ter o poder aumentado pela lança divina do cometa roxo, ele não poderia usar toda a força na aniquilação fogo-trovão. Ele era apenas capaz de usar de 70% a 80% de sua força. Mesmo assim, ainda havia drenado muito da sua energia. Quando Lin Ming olhou para a pira gigante de chamas,
ele respirou fundo e tirou uma pílula de seu anel espacial, comendo-a para ajudar a restaurar sua verdadeira essência. Embora pareça incrível ter matado o monstro de lodo em um único golpe, isso não significava que Lin Ming tivesse força igual a de um artista marcial de uma seita no nível de pico do reino Ouqian. O monstro do lodo tinha um corpo maciço e também era lento. No final, não podia evitar os ataques e se tornou um alvo fácil. O aspecto em que Lin Ming mais se destacava era o seu poder de ataque. Uma vez que ele usasse a aniquilação fogo-trovão, seu poder seria verdadeiramente destrutivo. Porém, enfrentando um artista marcial no nível de pico do reino Ouqian como Qin Zia, ele talvez não tivesse a chance de fazer isso.